Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Mandicast. O canal Mandicast, esse canal aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic. E eu, professor Marcelo, cuido do Mandicast Odontologia, onde nós falamos sobre temas variados da odontologia. E hoje eu convidei aqui um grande amigo nosso, professor da Faculdade São Leopoldo Mandic, nos cursos de especialização e mestrado em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, professor Rudinei Darugi. Obrigado, professor. Olá. Prazer em estar aqui. Obrigado por me receber, Marcelo. Eu que agradeço. Professor Rudinei, ele é cirurgião dentista e médico, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e disfunção temporomandibular pelo Conselho Federal de Odontologia, mestre e doutor pela Unicamp. E nós vamos conversar aqui com ele hoje sobre dor facial e problemas na ATM, com um enfoque um pouquinho diferente, agora com um enfoque na cirurgia bucomaxilofacial, né, professor? E as disfunções da ATM, então, essa dor articular, de que maneira que ela acontece, em geral? As dores articulares, elas vêm de formas diferentes, né, Marcelo? Ela pode vir de um problema muscular ou do problema articular de uma forma bem simples. Essas disfunções que a gente chama de DTM, ou disfunções temporomandibulares, que é uma especialidade, como você falou aí, elas podem estar se manifestando como um alarme de algo que está tendo, de um problema que está ocorrendo. Então, a dor, de uma forma geral, está para o paciente como um alarme estado num incêndio de uma casa, né? Então, às vezes, a gente desligar o alarme não é ideal, porque o incêndio continua. Então, as dores faciais precisam mesmo serem investigadas e, eventualmente, elas vêm de problemas musculares, que são mais clínicos e simples, e, eventualmente, vêm de problemas articulares, né? E aí, quando a gente diagnostica que temos um problema articular, nós vamos precisar de um cirurgião bucomaxilo intervindo. Sim, a cirurgia bucomaxilo ela tem que trabalhar muito junto com outras especialidades, inclusive com outras como a própria otorrino, como a área médica, mas ela também tem que trabalhar muito braço dado com a disfunção de ATM, que é uma especialidade que acaba maestrando o tratamento. E a cirurgia bucomaxilofacial é mais uma ferramenta no tratamento dessas disfunções, né? Muitas vezes essas disfunções possuem problemas internos da articulação, que, fazendo uma analogia num problema de joelho, assim, por exemplo, a gente acaba tendo que fazer manipulações internas na articulação. Aí é a necessidade da atuação de um cirurgião que tenha competência e habilitação para operar fazer essas cirurgias articulares. Essas alterações articulares na qual depende de uma cirurgia, ela é muito frequente? Não no montante total das disfunções. A gente sabe que das disfunções, ao redor de 11% a 20% dos casos precisam de alguma manipulação cirúrgica. Mas as cirurgias também são muito variadas. Às vezes são cirurgias mais agressivas e hoje existem opções cirúrgicas para articulação que podem melhorar alguns quadros, como a artroscopia, né? A videoartroscopia é uma opção. E também cirurgias abertas, hoje a gente faz até com anestesia local. Então, você tem cirurgia de ATM, que a gente faz com anestesia local, o paciente não precisa internar e você resolve boa parte dos problemas articulares internos. E tem alguma causa mais comum para essas alterações? Tem. De uma forma geral, as causas para a disfunção de ATM estão muito intimamente relacionadas com os problemas de oclusão. Então, a gente sabe que a maior parte dessas causas, desses pacientes, possuem algum erro. E, às vezes, os erros são pequenininhos, né? São pequenos erros de oclusão que, ao longo do passar dos anos, vão levando a um posicionamento errado da articulação, forçando ligamentos e acabam estabelecendo algumas doenças internas, lesões internas da articulação. Claro, existem outras causas, mas são menos comuns, né? Como problemas de cistos e tumores, mas são mais raros. Então, eu diria que dentre deles, os problemas oclusais e às vezes esses problemas num tratamento ortodôntico acaba até piorando o problema porque não se foi feita a investigação adequada do problema articular. Não que a ortodontia leve a isso. Certo. Pelo contrário, a ortodontia é mais uma ferramenta no tratamento das disfunções. Mas, até para uma ortodontia, a gente precisa investigar adequadamente como estão as estruturas articulares. Claro, afinal, a boca está ligada. Está tudo ligado, né? Claro. O mesmo osso, né? Sim, sim. Além dessa, dentro da cirurgia ortognática, nós também temos as cirurgias ortognáticas de maneira estética, né? Que também tem um impacto na articulação temporomandibular? Tem. A gente tem uma máxima dentro da cirurgia ortognática que é dizer que o que é belo funciona e o que funciona é belo. A cirurgia ortognática, a gente tem uma tendência de dizer mesmo que ela tem um objetivo funcional
Mas, se a gente for analisar, sem dúvida, a maior parte dos pacientes nos procura por uma alteração estética. Então, a cirurgia, inclusive, ela já tem jurisprudência nesse sentido, a cirurgia ortognática ela já está sendo analisada, julgada e responsabilizada por uma responsabilidade de objetivo e não de meio, o que significa que a cirurgia ortognática precisa, sim, dar um resultado estético final adequado, né? Uhum. Então, as alterações estéticas, elas devem ser atendidas na cirurgia ortognática, né? A gente, como cirurgia ortognática, tem que dar um bem-estar para o paciente. E essas alterações estéticas são graves nos pacientes, né? Uhum. E a gente, com a cirurgia ortognática, eu diria que a cirurgia ortognática, dentro da bucomaxilo, é aquela que nos traz mais realização e satisfação, porque os resultados dos pacientes, né, eles ficam extremamente contentes, né? A gente vê cada alteração que você não faz ideia. O paciente que eventualmente era tímido, introspectivo, faz a cirurgia ortognática, muda a personalidade. De tal forma que, às vezes, a gente já ouviu falar que a cirurgia ortognática é até uma espécie de cirurgia psicológica, né? Porque realmente ela muda muito, porque ela acaba trazendo confiança, segurança para o paciente, quando ele passa a se enxergar melhor no espelho, né? Claro. E no caso das lesões articulares, esses casos mais graves, de que maneira que hoje existe, até você já explicou um pouquinho que ela é até um pouco menos invasiva do que já foi, mas como que é hoje o tipo de tratamento? As cirurgias articulares ou as ortognáticas? As articulares mesmo. As articulares. Né? As articulares, elas possuem tratamento, às vezes os procedimentos articulares, ainda que ocorram erros internos da articulação, eles podem ser atendidos clinicamente. Uhum. Eu diria que a maior parte deles ainda são atendidos clinicamente. E aí o especialista em disfunção endorofacial, o especialista em DTM, é competente para isso. Eles sabem resgatar esses discos, lesões ligamentar, reposicionamento de disco, para acabar com estalos articulares. Então, esses estalos articulares, dores de cabeça, zumbidos, né? Então, isso tudo podem ser manifestações de problemas internos da articulação. E a maior parte delas pode e responde bem com manipulações clínicas, mas algumas a gente precisa fazer cirurgias abertas ou via artroscópica. Os pacientes diabéticos também estão mais sujeitos a ter problemas internos da articulação. Pacientes com erros de mordida tipo classe 2, né, acabam tendo uma susceptibilidade maior. Às vezes a gente acaba tendo que abrir e refazer esses ligamentos, né, com cirurgia aberta. Aí já acaba chegando, às vezes, num limite da gente conseguir fazer algo por artroscopia, tem que abrir. Ainda assim, a gente pode conseguir fazer isso via anestesia local ou, eventualmente, quando há necessidade de indicação, com anestesia geral. E a gente chega até um ponto em que a gente tem que trocar totalmente a articulação com prótese, assim como é feito num joelho. A gente troca a articulação toda e coloca uma articulação nova, em que a gente tem um componente, a gente chama de articulação de prótese articular total, com um componente fóssil e um componente côndilo, assim como é feito no joelho, coxo femoral, é exatamente o mesmo processo, né? Bom, professor Daruji, você tem aqui cursos de especialização e de mestrado, e nós temos uma parceria com a Universidade Americana, Universidade da Flórida, e alguns alunos seus já estagiaram no exterior, né? Qual foi essa experiência que eles tiveram? A experiência de estágio internacional é fantástica, né? Porque expõe o aluno a algumas possibilidades de procedimentos e de realidade que fogem a nossa aqui dentro do Brasil, né? Então, os alunos adoram ter esse contato e essa possibilidade. E esses estágios podem ocorrer mesmo no exterior. A gente conseguiu estabelecer alguns vínculos, né? E existe um especial com a Universidade de South Florida, com já um acordo já firmado e que vai ser celebrado agora e comemorado com um curso simultâneo do diretor da faculdade da Universidade de South Florida, né? Professor Haru, que é um professor de cirurgia geral. Nós vamos estar tendo um evento de cerca de 2 horas que está marcado para dia 10 de dezembro, né, às 17 horas para quem tiver, para os alunos da São Leopoldo Mandic terem acesso, né? Então existem muitas opções internacionais mesmo, né, que a gente traz para São Leopoldo Mandic, além de diversas outras oportunidades, como trabalhar em treinamentos internacionais inclusive os cursos em cadáver fresco que a gente pode estar fazendo e que em breve a gente vai poder estar desenvolvendo aqui, né? Exatamente. Bacana. Pessoal, muito legal essa nossa conversa hoje aqui sobre cirurgia ortognática e cirurgia de ATM com o professor Rudinei Daruji, professor da Faculdade de São Leopoldo Mandic, nos cursos de especialização e mestrado em cirurgia bucomaxilofacial. Obrigado, professor. Eu que agradeço ter me recebido aqui. Prazer estar aqui com vocês. Legal. Se vocês gostaram, lembra do nosso joinha aí, né? Deixa um joinha para nós. Não esqueçam de se inscrever lá no sininho para receber os alertas de que um novo vídeo está no ar, sempre às terças-feiras, às 19 horas. Um abraço.